Olá, hoje é quarta-feira, 28 de setembro. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Relações Exteriores aprovou ontem textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil. Entre os acordos aprovados estão o de cooperação técnica com a Indonésia e o de cooperação e facilitação de investimentos com o Suriname, ambos firmados em 2018, e o de cooperação em ciência e tecnologia com Israel, assinado em 2019. Na busca de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, senadores podem reabrir prazo para repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior. Elas e eles foram os heróis anônimos da pandemia, desde quando muito pouco se sabia da doença ou nem mesmo havia qualquer vacina disponível. Num reconhecimento a esses profissionais, o Congresso aprovou o piso salarial para profissionais de enfermagem e o presidente Jair Bolsonaro, logo em seguida, sancionou a lei. A lei do piso salarial estabelece como salário base R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. No dia 4 de setembro, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços entrou com uma liminar no Supremo Tribunal Federal, alegando que não haveria recursos suficientes para pagar o piso à categoria contemplada. O ministro Barroso, uma decisão apoiada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, sustou por 60 dias o cumprimento da lei até que os envolvidos pudessem encontrar a solução para o problema, que atingiria também estados e municípios. Toda e qualquer iniciativa que possa vir a agregar valor no sentido de nós conquistarmos um mecanismo de custeio, de fonte, para poder cumprir o piso nacional de enfermagem, será muito bem-vinda e, com certeza, terá a aprovação do Congresso Nacional. Uma das propostas apontadas pelo Congresso seria reabrir por 120 dias o programa de repatriação de recursos, colocando em pauta um projeto do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatado pelo senador Renan Calheiros. A primeira repatriação de recursos foi proposta pela presidente Dilma Rousseff, relatada pelo então senador Walter Pinheiro e sancionada em 2016 pelo presidente Temer. Em 2017, um novo prazo foi reaberto e, no total, mais de 170 bilhões de reais foram repatriados. E o país acaba ganhando, não só nas atividades econômicas que esses recursos vão propiciar, mas também no recolhimento de impostos e de multas. Isso é muito importante e, de fato, é uma boa iniciativa do Senado, olhando para que o país possa melhorar de forma consistente e trazer esses recursos que são muito importantes para o nosso país. Já na vigência da pandemia, em 2021, o senador Rodrigo Pacheco propôs nova abertura com mudanças nas exigências. Se em 2016 a multa sobre o imposto devido correspondia a 30% do valor regularizado, em 2017, na segunda abertura, o percentual subiu para 32,25%. No novo prazo, a multa será de 40%. Os declarantes deverão identificar a origem dos bens e atestar que tem origem lícita, mas não serão obrigados à comprovação. Uma lei federal votada e sancionada que nós queremos ver aplicada no Brasil, que é a do piso nacional da enfermagem. Então são inúmeras iniciativas que socorrem estados, socorrem municípios, socorrem hospitais filantrópicos. Basta ter um pouco de vontade política, uma concertação de vontades entre os dois poderes nesse momento, para que nós possamos sensibilizar o Supremo Tribunal Federal de que nós temos alternativas legislativas, que nós temos medidas efetivas para poder fazer valer o piso nacional. A instituição fiscal independente calcula que o pagamento do piso da enfermagem custaria 5 bilhões e meio de reais para o setor público e 11,9 bilhões para o setor privado. Todos, inclusive estados e municípios, dizem que não há dinheiro para enfrentar esse aumento na despesa. Senadores correm contra o tempo na busca de alternativas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo Tribunal Federal, com a liminar concedida, no caso do piso salarial da enfermagem, aponta para a necessidade de que tais estimativas não se limitem ao impacto fiscal de normas nacionais na União, mas abranjam também impactos nos demais entes federativos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal exige ainda a demonstração do impacto fiscal de proposições no exercício em que o aumento da despesa entra em vigor e dos 2 anos seguintes, além da indicação de eventuais medidas de compensação, como ora requeridas pela Suprema Corte. O governo editou 2 medidas provisórias que concedem isenção de imposto de renda. Uma para gastos de brasileiros no exterior. A outra beneficia estrangeiros que aplicarem em títulos privados e fundos de investimentos. Uma das medidas provisórias reduz a 0 a alíquota do imposto de renda sobre investimentos feitos por estrangeiros no Brasil, desde que já tenham sido tributados no país de origem. Antes da publicação da medida, os estrangeiros tinham isenção na compra de títulos públicos e certos fundos de investimento. A medida provisória 1137 amplia o benefício, abrangendo títulos emitidos por empresas privadas e fundos de investimento para financiar obras de infraestrutura e projetos de pesquisa científica e inovação tecnológica. A isenção não vale para investidores sediados em paraíso fiscal. A renúncia fiscal prevista para os próximos 3 anos é de 4,3 bilhões de reais. O objetivo da MP, segundo o Ministério da Economia, é evitar a bitributação e assim atrair novos investidores, ampliando o acesso de empresas brasileiras a capital estrangeiro. A decisão do governo federal, nesse sentido, nos parece acertada, uma vez que o imposto de renda, enquanto tributo pessoal, preponderantemente deve ser recolhido na jurisdição de residência do titular da renda e não necessariamente onde sejam produzidos os frutos da renda. No mesmo sentido, nos parece acertada a decisão de não exportar tributos, ou seja, é inteligente para a economia de um país que o seu produto seja desonerado de tributos quando remetido para o exterior. No caso de investimentos estrangeiros no Brasil, nos parece correta essa decisão no sentido de baratear a tributação para o investidor estrangeiro que pretenda remeter capitais para o Brasil. A outra medida provisória reduz o imposto de renda sobre o dinheiro que os brasileiros gastam em outros países. A medida vale para pagamentos feitos a pessoas físicas ou empresas no exterior para cobrir despesas pessoais durante viagens de turismo ou de trabalho. De acordo com a MP, essa redução poderá ser aplicada em gastos de até R$20 mil por ano. Pelo texto, a alíquota atual, que é de 25%, cairá para 6% em 2023 e 2024. Depois terá um crescimento de 1 ponto percentual ao ano até 2027, quando deverá estar em 9%. O governo não informou a renúncia fiscal prevista. A intenção, segundo o Ministério da Economia, é melhorar a competitividade das agências brasileiras de turismo que amargaram prejuízos durante a pandemia. A medida provisória, nesse sentido, nos parece correta, uma vez que a renda enviada, ou a disponibilidade financeira enviada do Brasil para o exterior já é objeto de tributação pelo imposto de renda da pessoa física ou da pessoa jurídica residente no Brasil. Havendo a disponibilidade financeira, nos parece correta a possibilidade de remessa com a menor incidência tributária possível. É importante que se diga que essa medida provisória ela renova benefício fiscal que já havia sido outorgado anteriormente. Às vésperas das eleições, poucos estados já aderiram à lei seca, que proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. Os efeitos nocivos do álcool podem prejudicar o eleitor na hora de escolher os candidatos que irão representá-lo nos próximos anos. Como forma de prevenir os possíveis abusos com o uso do álcool, o Brasil já praticou a lei seca no dia das eleições. Hoje, essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, junto com a Secretaria de Segurança Pública, que determinam as regras sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.
Alguns estados já publicaram portarias determinando a lei seca nas eleições gerais deste ano. São eles: Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os tribunais regionais eleitorais ainda podem publicar portarias determinando a restrição do consumo e venda de bebidas alcoólicas até a véspera da eleição. No Distrito Federal, a lei seca deixou de ser adotada nas últimas eleições, em 2018. E, segundo o TRE-DF, não houve registro de problemas por bebida. No Rio de Janeiro, não há lei seca eleitoral desde 1996. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a última vez que a lei seca foi implantada foi na eleição de 2006. Nos estados onde ela é implantada, a pena pode variar de até 1 ano de detenção. O cidadão é levado à delegacia, ele é autuado em flagrante, podendo ser feito um termo circunstanciado para ele responder o processo em liberdade. Vale lembrar que se você quiser saber se do seu estado é proibido o consumo e venda de bebida alcoólica, basta acessar o site do TRE ou da Secretaria da Segurança Pública. No estado de São Paulo, as polícias vão continuar com a fiscalização e prevenção à direção de motoristas embriagados. Então, a lei seca para o trânsito continua com todo o empenho e repressão pelas forças policiais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.